Você já ouviu falar das sondas, dos Foo Fighters, das canéplas, desses drones esféricos que aparecem muito em zonas, em regiões onde tem muita incidência do fenômeno OVNI? Acredito que você já ouviu falar disso, com certeza, principalmente se você segue o nosso canal, porque aqui já falamos inúmeras vezes, inclusive em vídeos abertos e nas aulas, na nossa mentoria aqui na Academia das Projeções. Existe uma tecnologia que está associada diretamente ao fenômeno ufológico. Quando as pessoas fotografam, fazem vídeos ou observam simplesmente a aparição de naves ou aparelhos completamente desconhecidos, chamados de UFOs, objetos voadores não identificados, muitas vezes está associado a esferas, esferas metálicas que à noite elas são muito luminosas, aparecendo de várias cores, do azul, verde, vermelho, laranja, branco, amarelo. São várias cores que elas emitem, dependendo da ação, do momento, da atividade que estejam realizando. Nós mesmos já fomos testemunhas de vários eventos desse, com a presença dessas tecnologias. Nós aprendemos, através de nossos contatos, que esses seres chamam isso de canéplas. As canéplas seriam uma espécie de sonda ou de um drone esférico, também chamado por esses seres de olho de gato, porque são esferas que eles enviam para determinadas regiões para realizar determinadas atividades. E com a ação dessas esferas, eles conseguem pegar, inclusive, imagens, monitorar certas situações, captar ali frequências ou mesmo radiação num determinado ambiente e trabalhar a energia daquele local. Então, para nós que trabalhamos com o fenômeno ufológico, isso já faz parte da rotina. Mas o mais interessante disso tudo é que, por mais que tenhamos muitos vídeos, fotos, testemunhos inúmeros disso, as provas físicas são poucas, né? Tivemos aí alguns eventos na história da ufologia, sendo poucos os casos de ter elementos concretos em relação a essa presença. Nós temos aí um caso famoso de uma família da Flórida, que nós vamos mostrar daqui para frente, mas antes, nós temos um caso aí que está na internet atualmente, ocorrido há um mês atrás, numa região da Colômbia, aonde uma dessas esferas caiu e foi resgatada pelas pessoas. E hoje está sendo analisada com detalhes aí. Então, há um mês atrás, nós tivemos aí essa aparição, que muitos de vocês devem ter visto, rolou a internet. Foram duas testemunhas, um homem e uma mulher, de regiões diferentes, com dois vídeos diferentes, no mesmo momento, pegando a aparição dessa esfera. E ela estava fazendo evoluções nessa região de Buga, da Colômbia, e ali, dentro dessas evoluções, essas pessoas conseguiram acompanhar, fazer zoom, ver detalhes. Mas você pode perceber que tem muitas linhas de alta tensão ali, né? Cabos de 10.000 volts, de grande intensidade de energia, e essa esfera estava passando por ali, próximo à cidade. Olha a fiação ali. E num desses momentos em que essas pessoas estavam fazendo o vídeo, essa esfera acabou passando muito próximo dessa fiação e deu, segundo os testemunhos, como se fosse um estrondo, um raio. Uma energia saiu desses cabos e pegou a esfera. E ela começou a mudar de coloração, mudar de tons e ter uns movimentos um tanto erráticos, levando ela a descer próximo aonde estava uma dessas testemunhas. Foi muito interessante porque aconteceu esse pouso. Ela não caiu como cai uma pedra no chão. Ela pousou numa região de vegetação
e depois pôde ser coletado por essa pessoa e está hoje passando por uma série de investigações, averiguações, para tentar entender como que funcionam esses equipamentos e o que eles são. Porque você pode ver que ela tem uma autonomia de voo, ela está ali independente de tudo, não tem nada fazendo propulsão, ela não está sendo levada pelo vento, fazendo movimentos erráticos, mas demonstrando uma inteligência por trás. E nesse momento aí que ela estava muito próximo, que ela acabou sofrendo aquele pulso elétrico muito intenso e acabou vindo a cair. Vocês podem ver que o vídeo é muito claro, mostrando aí detalhes. É um caso extremamente sério e pode-se dizer que é inédito, porque é um caso muito bem documentado, com duas testemunhas, estando com o objeto na mão. Isso é algo que pode dar uma reviravolta no estudo do fenômeno ufológico. Pode ver que ele estava muito próximo da cidade, uma pequena cidade aí da Colômbia, e essas testemunhas conseguiram acompanhar de dois pontos diferentes. Vocês podem ver que os vídeos têm duas tomadas diferentes, mostrando claramente que isso estava acontecendo naquele local ao mesmo tempo. Então, duas testemunhas fidedignas. Lógico que esse material todo passou por análises, e nas análises feitas por uma equipe italiana, também de civis, como nós, pesquisadores, e constataram ser vídeos reais, não tem nenhum tipo de manipulação, não tem nenhum tipo de interferência de equipamentos aí, de computadores criando imagens, manipulando imagens, de maneira nenhuma. Demonstrou ser um vídeo totalmente autêntico. Lógico, captado aí por celulares com diferentes capacidades de vídeo, mas a gente pode ver que são imagens muito interessantes, muito claras. E aí o momento que ela estava perdendo, de certa forma, o seu poder de voo, caiu, e essas pessoas foram atrás, né? Descendo ali uma região, uma escarpa, uma pequena montanha cheia de plantas repletas de espinhos, diz que é uma região muito difícil de caminhar, mas a esfera estava ali. E ali ela foi coletada por essa pessoa e levada para uma investigação mais próxima, mais apurada. Nota a dificuldade que é chegar no local e ela está ali, ela não caiu quebrando coisas, ela pousou nesse local. Chega a dar a impressão que ela realmente perdeu o controle. Ela não estava mais sob o controle de sua autonomia de voo, de suas capacidades, porque essas esferas, elas aparecem, desaparecem, é uma tecnologia muito desconhecida. E ela estava ali, sólida, firme, rígida, pousada no solo dessa mata, e a pessoa simplesmente pegou, viu que não estava quente, ela estava fria, por sinal, e ele pegou, colocou embaixo do braço e levou. Note bem que a pessoa não teve nenhum tipo de medo, acreditando ser alguma tecnologia terrestre, alguma coisa do exército e tal, e está aí. A esfera, o tamanho que ela é, com aquelas pontuações no seu hemisfério, né, na parte do equador da esfera, e que aqueles pontos não são furos, são estruturas que estão ali conectadas, mas não tem nenhum tipo de amarração, nenhum tipo de solda, nada. Então, essa pessoa que fez esse vídeo, ela ficou um tempo com o material, tentou fazer algumas experiências e, devido a não ter muito equipamento, acabou confiando em uma equipe do México, do Jaime Maussan, para que
ficassem na posse desse equipamento para poder fazer as análises necessárias, porque eles mesmos não teriam essa condição de fazer esse tipo de coisa. E aqui está as colorações que ela foi mudando, os tons de cores, que nos frames dos vídeos você consegue ver que evolui, existe uma alteração de cor, que é a mesma alteração que nós vemos aí quando elas estão fazendo suas evoluções noturnas. Então, mostrando esse aspecto. Isso aqui foi analisado pela equipe da Itália, mostrando o quanto os vídeos são claros, importantes e fidedignos, em cada um desses detalhes. E após fazer essa análise também da parte da mudança de cores, viu-se esse campo de plasma em volta dela, e essa aqui é a esfera vista de uma maneira mais próxima. Parece algo realmente sólido, com inscrições, e não é similar a nada que já se tenha visto, se tenha tido em posse dentro do fenômeno ufológico. Muitas pessoas podem achar que é uma armação, pegaram uma esfera de metal e fizeram os desenhos e tal, e não é. Isso já passou por uma investigação de algumas equipes, que já fizeram, inclusive, análise de raio-x, decodificação das inscrições. Temos aqui um sistema desenhado no centro, como se fosse um chip, né, com todo um microsistema derivado dele. Tudo isso está sendo investigado, analisado a fundo, para se ter aí uma conclusão, pelo menos, do que é isso e a que se deve estarmos de posse desse equipamento, porque ele poderia muito facilmente desaparecer, como eu já falei, e ele não desapareceu, ele está ali, está firme, está passando por todas essas análises, equipes fidedignas de profissionais realmente da área estão aí fazendo toda essa análise aqui, estão fazendo os trabalhos de raio-x, através do raio-x está se vendo dentro dela, que é uma esfera compacta, sendo que tem uma capa mais dura e por dentro uma estrutura também aparentemente metálica, mas mais esponjosa, e vê-se esse conjunto de pontinhos claros. Aonde tem luz mais clara no raio-x, né, mais iluminação, quer dizer que é mais compacto. Então, esses pontinhos, eles são pontinhos de uma energia de um metal muito denso, mais denso do que o restante do metal em volta. Você vê que a capa que ela tem, uma capa espessa, e por dentro toda essa estrutura e esses pontinhos, que nós vamos ver que na esfera que foi encontrada na Flórida, em 1974, também tem. Então, o que seriam esses pontos de um metal bem mais pesado, bem mais denso? Isso quer nos dizer alguma coisa, né? Então, mas são pequenos ensaios, são estudos preliminares, mas é com algo na mão, né? Não fica mais só baseado em vídeos, fotos, depoimentos de pessoas. Não, está ali. A esfera que estão aparecendo aí desde dezembro aos milhares pelo planeta inteiro, em todas as regiões, nós estamos com uma aí, podendo fazer uma análise mais apurada, mais profunda do que seria. Lógico, com todas as limitações que a nossa tecnologia tem, mas pelo menos temos um objeto em mãos. Vocês podem ver que na borda, onde tem aqueles pontos de conexão, aparentemente, são bolinhas, são pequenos, como se fossem grampos, com 1 a 2 centímetros de profundidade, de um material mais denso, mais sólido, mais compacto do que o restante dessas esferas. Olha que coisa interessante. São pequenos pontos ou pequenas esferas que tem dentro dessa esfera e que são de um material mais denso, sendo que ela não é oca, ela é totalmente compacta, com densidades diferentes.
Olha que interessante. Então, gente, através dessas imagens, vocês podem ver que algo já está na nossa mão e algo interessante. Algo que está sendo investigado pelos civis, não foi entregue para militares, nem para governos, por órgãos oficiais, porque já aconteceu algo similar no passado e isso acabou desaparecendo. Lógico que essa esfera que eu acabei de mostrar, que aconteceu agora, a pessoa que estava com ela, inclusive recebeu propostas de outros locais, de outros países. Pode-se dizer que foi tentado comprar ela ou chantagear essa pessoa com muito recurso financeiro e ela não entregou para ninguém. Ela simplesmente entregou para uma equipe fidedigna fazer a investigação, porque eles têm interesse também em saber o que é. O dinheiro não ia resolver nada. Eles querem saber o que é aquilo que estava voando pelos céus da cidade e que está aparecendo no mundo inteiro em grande quantidade. Para eles é muito mais importante do que receber uma soma em dinheiro para se desfazer daquilo. E essa equipe multidisciplinar está fazendo essas análises e conforme eles forem passando para a gente, nós vamos compartilhar com vocês aí os resultados. E tem algo interessante em relação a ela, que ela tem essa inscrição que vocês estão vendo aqui, que é uma escrita antiga. Então, os investigadores tentaram associar ela à escrita suméria, né, na Mesopotâmia, associar outras escritas antigas e conseguiram coletar todas essas imagens e colocar para a inteligência artificial solicitando algumas interpretações. E, através do uso da inteligência artificial, chegou-se a esse texto, que essa escrita estava dizendo o seguinte: a origem do nascimento, através da união e da energia no ciclo da transformação. Ponto de encontro de unidade, expansão e de consciência individual. Então, é lógico, é uma tradução de uma IA. Talvez não seja exatamente a tradução do texto, mas foi uma maneira, através de escritos antigos, que essa inteligência artificial chegou a essa conclusão de que o texto escrito ali fora era isso. Parece muito interessante, parece muito uma chamada de atenção ao momento que estamos vivendo, não é? A origem do nascimento através da união e da energia no ciclo da transformação. Então, é como se algo novo está nascendo através, né, da união e dessa força, dessa energia, neste momento de transformação planetária. Nós sabemos que estamos vivendo uma transformação planetária muito intensa. E aqui fala justamente dessa origem. Esse seria talvez um dos pontos de origem, estabelecer um entendimento dessas tecnologias, dessas civilizações que nos visitam, essa conexão. E continua, né? Ponto de encontro de unidade, ou seja, uma maneira de se estabelecer uma união, para que assim ocorra uma expansão também de tudo, inclusive da consciência individual. Olha que interessante, é realmente um convite à abertura, a uma conexão com o universo. Então, é muito, muito legal, eu achei isso aí uma tradução, por mais que tenha sido feita por uma IA, fica questionável quando uma IA faz uma tradução, mas tem tudo a ver, por mais que esteja, talvez, literalmente não esteja totalmente correta, mas ela está convidando a uma transformação, está convidando a uma conexão mais ampla e uma ampliação de consciência. Não só em relação ao planeta Terra, mas também ao universo. Uma abertura do ser humano ao universo. Eu achei muito legal e acredito que dessas investigações vão surgir muitas outras coisas interessantes para nós. Porque, veja bem, analise aqueles pontinhos de um material mais denso que apareceu aí. Vamos ver um caso muito interessante,
que aconteceu há muito tempo, em 1974. Note bem, é um vídeo de 1974. Não é algo recente, algo que aconteceu recentemente, onde se tinha tecnologia para investigar e tudo mais. Não. Era uma época um pouco mais difícil, né, de se fazer as coisas. Então, nós temos aqui o caso da esfera de Betz. Esse evento aí aconteceu na Flórida, em 1974, e uma família pegou essa esfera. E olha o que o raio-x, na época, apareceu, os pontinhos. Os mesmos pontos de energia dentro, só com uma disposição diferente. E essa esfera foi encontrada por essa família, investigada pela tecnologia da época, algo bastante rudimentar, de certa forma, em relação a hoje, mas tentou-se interpretar. Lógico que a imprensa, na época, divulgou, saiu em muitos locais, porque é algo que chamou atenção. Por que está se investigando algo diferente? E membros da família, inclusive, foram convidados a dar depoimento, a aparecer em entrevistas, e ficaram muito conhecidos na época por causa dessa esfera aí. É uma esfera que eles encontraram após uma queimada muito grande que teve naquela região que eles moravam, e numa caminhada pela floresta para ver como que estava o pós-incêndio florestal, eles viram essa esfera lá. E ela não estava queimada, ela estava assim, como ela está na mão dele, brilhante, linda e maravilhosa. Tanto que eles foram devagar colocar a mão, porque estava muito quente, todo o ambiente super quente, e ela continua gelada. Ele pegou na mão e ela estava fria, ela não estava quente. Isso chamou a atenção, né? Não só da pessoa que pegou, como da própria família depois, e essa família toda aí que viveu a experiência na época com essa esfera de Betz. Betz é o sobrenome da família. E acabaram ficando, de certa forma, famosos justamente porque a esfera produzia alguns efeitos diferentes. Algumas coisas aconteciam em relação a essa esfera que não eram comuns. Eles simplesmente levaram para casa, acharam que era um lixo espacial, alguma coisa jogada ali, e ficou por isso mesmo. Só que um dia um deles estava tocando violão e ele viu que ele mudava as notas e a esfera que estava ali perto dele na sala começava a vibrar e chacoalhar na prateleira onde ela estava. E ele fazia novas notas e ela vibrava, e ela emitia uma vibração derivada de cada nota que era feita. E ele começou a mudar as notas e viu que a vibração da esfera era diferente. Olha que interessante. E foi muito legal, porque o cachorro dele estava do lado e o cachorro não estava gostando daquilo. O cachorro estranhou, tanto que eles tiraram o cachorro da sala. E começaram a fazer umas experiências com as notas, porque ela vibrava, ela fazia uns barulhos meio estranhos, pequenos barulhinhos, como se tivesse algo solto dentro. E uma coisa bastante interessante, eles começaram a testar essa esfera, fazendo ela evoluir, de certa forma, as suas ações, colocando ela no chão e dando um leve embalinho, ela ia seguindo a pessoa. Ou então ela ia, girava e voltava ao ponto de origem. Ela tinha uma certa autonomia no seu deslocamento. Colocada numa mesa, ela ia até a borda, ela não caía. Ela se equilibrava na mesa. E isso, meu Deus, eles começaram a achar que algo estava muito estranho nessa história. Isso não podia ser assim. E aí chegaram à conclusão que por eles mesmos não iam poder fazer nada. E entregaram aí essa investigação a uma equipe, de um painel de investigadores ufológicos. Inclusive, eu achei muito lindo, porque nesse painel aqui tem duas pessoas muito ligadas ao trabalho que nós desenvolvemos. O J. Allen Hynek,
né, que é o consultor do filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, um dos maiores investigadores que teve aqui no nosso mundo, né, tocando aí o projeto Blue Book, e ele estava nessa equipe, além do Dr. Léo Sprinkle, que está ali à direita, que nós já citamos muito em vídeos, que temos aí os trabalhos do Dr. Léo Sprinkle, realizado na universidade, aonde ele trabalhou com mais de 300 contactados e chegou à conclusão de que os extraterrestres vêm em prol da natureza, do equilíbrio ambiental, e eles vêm em paz. Né? Eles não vêm aqui com essa característica de exploradores, conquistadores e tudo mais, como o exército e outras pessoas mais leigas do assunto falam. Então, tem trabalhos fantásticos do Dr. Léo Sprinkle publicados e que eu considero, assim, top, né? Porque foi a base de muito do que se difundia no ano de 1983 sobre a ufologia avançada, que nós fizemos parte durante muito tempo, difundindo aí que os ETs estão vindo e fazem parte de uma família cósmica, assim como nós. Mas, voltando ao caso da família Betts, essa equipe investigou, não chegou em nenhum consenso, e bem no fim, essa família ficou tão famosa e tudo mais, que eles acabaram entregando esse objeto para a Marinha, e investigadores da Marinha iam fazer um estudo mais apurado e tal, da onde saiu aquele raio-x e coisa e tal, mas também não se publicou nada mais a respeito. Com o passar do tempo, simplesmente dizem que o excesso de jornalistas, da mídia em cima e tal, fez com que essa família decidisse desaparecer. Então as pessoas não sabem se eles entregaram isso aí para a Marinha e foi pedido que ficasse em silêncio e mudaram de nome e desapareceram, ou receberam uma soma em dinheiro que eles não resistiram e também pegaram essa soma e desapareceram. E com o tempo criou-se lendas em cima disso aí, inclusive de que era de um artista que estava fazendo uma obra naquela região e essa esfera fazia parte de um dos equipamentos, e toda aquela lenda da desinformação que nós já conhecemos. Mas o mais interessante é o raio-x aparecendo exatamente aqueles mesmos pontos que nós vemos na nossa esfera atual. Não emite radiação, isso é um fator interessante, já foi detectado naquela época que não emitia radiação, mas tinha uma característica interessante. Nós temos aí que esse objeto, ele teria aí uma característica bastante peculiar e que um cientista, o Dr. James Harder, falou assim: se alguém tentar dividir essa esfera, poderia explodir como uma bomba atômica. Ele falou isso porque ele dizia que o peso atômico desse metal, desse material, é muito superior aos metais que nós conhecemos e muito superior ao próprio urânio, e que deveria-se não tocar nesse tipo de equipamento. E a família também ficou com medo na época dessas coisas, meu Deus, o que nós vamos fazer com o negócio é uma bomba dentro da nossa casa, e decidiu se desfazer. Olha que legal, é assim que a desinformação funciona. Né? Se cria medo, se cria toda uma história, se cria um artista que supostamente, sem prova nenhuma, dizia que era dele e pronto, sumiu. Né? E a família também não se encontrou mais. Então, hoje, essa nossa, já estou falando que é nossa, porque faz parte da atualidade, essa esfera que foi entregue para nós, essa canépula, que foi entregue para nós e que está com a mão de pessoas civis, investigadores civis, que é o que importa, não pode cair na mão de autoridades, porque isso vai desaparecer. Nós vamos tendo informações. Cada dia que tiver algo muito interessante relativo a isso, eu vou colocar para vocês aqui no canal. Vejam, essas coisas são importantes. Nós estamos passando por momentos muito importantes. Uma grande enxurrada de aparição, uma onda ufológica,
que foram chamados de drones, justamente para criar esse aspecto desinformante. E aí todo leigo diz, aqueles drones de Nova Jersey, da Pensilvânia, Nova York, Califórnia e tudo mais. Não, eram OVNIs que estão no mundo inteiro e continuam até hoje aparecendo no planeta inteiro. Depois, essa quantidade grande de meteoros que apareceram aí, inclusive meteoros sendo desviados, e supostos meteoros que não eram meteoros, porque eles paravam no meio do caminho e desviavam. Coisas assim nós estamos vendo, que é uma chamada de atenção de que existe algo além do dia a dia, que nós seguimos aqui, e agora essa esfera cai nas mãos nossas, para uma investigação mais apurada e transparente, sem envolvimento de desinformantes. Então, nós estamos aqui para mostrar que é sério, que é real, tem-se contato, nós temos contato, somos pessoas simples, civis, como tem milhões aí pelo mundo que estão tendo contatos também, e que estamos todos conectados. E é importante a gente manter entre nós as informações e nunca levar para as autoridades, porque com certeza vão fazer desaparecer isso. Então, gente, espero que tenham gostado, é um material interessante, vale a pena investigar mais, cada um de vocês pode investigar por conta e comentar aqui no vídeo para nós sobre o que você acha disso tudo. Um grande abraço a todos.